Muito boa noite, meu amigo, minha amiga, e você é sempre nosso convidado especial. E sempre o mais importante é a sua opinião. Hoje, mais uma vez, nós vamos abordar um tema que eu não diria nem polêmico, eu diria um tema triste, um tema desolador, um tema que as autoridades parecem que não tem muito o que fazer, a sociedade também não, e a coisa vai se agravando, agravando, e nada de concreto, né? De eficaz, realmente nenhuma medida eficaz é tomada para se controlar ou se diminuir, pelo menos, né? Amenizar esse problema que é o consumo de drogas. Não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e praticamente no mundo inteiro. Infelizmente, é um flagelo que vem assolando a humanidade e, além de não se resolver o problema, não se minimizar também o problema, parece que cada vez mais vem aparecendo drogas novas e mais potentes. E quando a gente fala de uma droga mais potente, isso é um sinônimo de morte de pessoas, de jovens, de pessoas com uma vida inteira pela frente, que infelizmente acabam morrendo pelo consumo dessas drogas. Muitas vezes a gente escuta, né? Olha, tem uma droga nova em tal local, ela é feita de uma forma sintética, é difícil de se achar, de se encontrar como fabrica, a comercialização. E agora, infelizmente, surge essa nova droga K9, já aqui nos Estados Unidos, com muitos casos sendo relatados. No Brasil também, infelizmente, já começou também mortes e a vida da pessoa acaba, né? Vai para o lixo praticamente. Não só a vida da pessoa, a vida da família, a vida de todo mundo que se relaciona com ela, porque é uma catástrofe. É a vida. Muitas vezes as pessoas que partem para esse tipo de droga são pessoas jovens com uma vida inteira pela frente e, infelizmente, a coisa tem se alastrado. E o que chamou a atenção nesse tipo de droga, daqui a pouquinho vai ter a matéria-tema para a gente poder discorrer melhor sobre o assunto, é que as pessoas praticamente viram zumbis nas ruas. São imagens realmente fortes, até se você... Pelo horário, né, em tese já não teria crianças acompanhando a programação, mas são imagens fortes de pessoas totalmente desligadas. Parece que você tira assim da tomada, a pessoa desliga completamente. E não é exagero, não, porque a gente vê aqui nos Estados Unidos, infelizmente também estamos presenciando muitos casos aí no Brasil e parece que nada tem sido feito para isso. Simplesmente chega a notícia, olha, é uma nova droga com tal poder e faz isso, faz aquilo com a pessoa e todo mundo parece, a sociedade parece que fica assim inerte, impotente, esperando o que vai acontecer. Mas a nossa pergunta de hoje, e você já pode participar através do Instagram e também do nosso canal no YouTube, daqui a pouquinho já aparece aí na sua tela. Para votar, você vota através do nosso canal no Instagram, Programa Na Sua Opinião. E a nossa pergunta de hoje, especificamente sobre esse assunto, é essa, para você votar ou numa hipótese ou na outra. Agora, tanto no YouTube, depois numa caixinha que a gente vai abrir no Instagram, lá você pode deixar a sua opinião, comentar melhor o assunto. Mas a pergunta de hoje, a quem você responsabiliza pelo consumo de drogas? A pessoa que parte para o consumo de droga. A culpa o que é? É de falta de orientação da família ou de uma ineficácia das autoridades que não conseguem realmente reprimir, conter o comércio de drogas? Então essa é a nossa pergunta, que você já pode participar, já está aberta a votação. De quem é a responsabilidade
no consumo de drogas. Drogas como essa, logicamente, a gente fala cocaína, K9, drogas ilícitas, né? De quem é a responsabilidade? Da família, por falta de orientação aos filhos, aos menores, ou da polícia, das autoridades de um modo geral, né? Que não reprimem a entrada e a comercialização dessas drogas na nossa sociedade. Você já pode votar e você pode também deixar a sua opinião no canal do YouTube e na nossa caixinha do Instagram. A nossa caixinha de perguntas ali no Instagram, que você pode discorrer sobre o assunto, lá você pode deixar a sua opinião mais detalhada e etc. O que leva, na sua opinião, o que leva uma pessoa a procurar esse tipo de droga e consumir esse tipo de droga? Porque na grande maioria das vezes, vamos ser sinceros, né, a pessoa sabe que a droga acaba com a vida dela. Acaba com a vida dela, da família, dos amigos, e mesmo assim a pessoa procura essa droga. Na sua opinião, o que leva essa pessoa a consumir esse tipo de droga ilícita? E aí você pode deixar seu comentário no YouTube e no Instagram também. Eu já queria dar o meu boa noite à querida Rivânia, que vai apresentar os nossos convidados. Muito boa noite, Rivânia. É um prazer encontrar com você, tê-la novamente aqui no nosso programa. Boa noite, doutor Denis. A alegria é minha, é sempre muito bom estar aqui. Como nós sempre falamos, como eu reforço sempre, ter a participação do pessoal que está em casa, as pessoas que nos acompanham todas as quartas-feiras, é um privilégio para a gente. E as nossas convidadas, os nossos convidados toda semana, nos ajudando a compreender tanta coisa, a conversar, e aí nós trocamos informações. É sempre um aprendizado muito grande estar aqui, doutor Denis. Então, para mim, é uma alegria, é uma honra. Eu agradeço ao senhor e agradeço você que está em casa. E reforço aí o convite do doutor Denis para participar. Está acompanhando o programa? Eu vou apresentar já as nossas convidadas e você vai se familiarizar com todo mundo e vai poder participar. Queremos muito saber qual é a sua opinião para esse tema, doutor Denis, como o senhor bem disse, um tema muito triste, é uma realidade muito triste que todos nós estamos enfrentando aí, essa novidade, né, que chegou aí de uma maneira tão bruta, tão forte aí, para destruir mais famílias, mais pessoas. Doutor Denis, eu vou começar apresentando o nosso convidado online, que ele já está conectado, está prontinho para falar com a gente. É o Nelson Osri. Ele é vereador em Campinas, é conservador, faz o combate às drogas e à violência, é especialista em dependência química pela Unifesp e, como vereador, ele apresenta projetos e propostas com iniciativas para inibir o avanço das drogas e o tratamento para dependentes químicos. Nelson, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Rivânia. Boa noite, Dr. Denis. É um grande prazer participar do programa. O prazer é nosso em tê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu tenho certeza que teremos muito o que falar aqui hoje, Nelson. Muito obrigada mais uma vez. Aqui, pertinho de mim, doutor Denis, eu tenho a Miriam Oliver. Ela é psicóloga clínica e lidera o Ministério Dependentes em Diadema, aqui em São Paulo. Miriam, muito boa noite. Olá, muito boa noite. Um prazer grande estar aqui. Um grande abraço ao Dr. Denis Munhoz, aí da América, e nós aqui do Brasil, no combate à dependência química, especialmente aí essa droga K9, que está chegando aí com tudo para destruir a nossa juventude. Prazer grande estar aqui, Vânia. O prazer é nosso, muito obrigada mais uma vez. Ali pertinho da Miriam, eu tenho a Cabo PM Andresa, que aceitou o nosso convite prontamente, também vai conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Ela é psicóloga e está há 26 anos na Corporação da Polícia Militar, ministra aulas como membro do PROERD, o Programa Educacional de Resistência a Drogas e à Violência. Há 23 anos, tem história, tem experiência para compartilhar com a gente. Esse programa, ele é aplicado nas escolas estaduais, municipais e particulares de ensino, sendo direcionado para crianças de pré-escola até o ensino médio, não é verdade? Cabo, muito boa noite, muito obrigada por estar com a gente. Verdade, boa noite, telespectadores, a você que está aí, né, do outro lado. Nós vamos conversar bastante, né, sobre esse programa que a Polícia Militar vem desenvolvendo já há 30 anos aqui em São Paulo, né? Vamos comemorar 30 anos, vamos falar um pouquinho dessa prevenção
que nós fazemos nas escolas. Muito bom, vamos falar sobre a prevenção, vamos falar sobre muitas coisas e reforço, queremos saber a sua opinião. Doutor Denis, temos muito programa pela frente, eu tenho certeza que será uma hora aí de muita coisa boa, com certeza. É verdade, Rivânia, e o principal é sempre a sua opinião. Você já pode votar, na sua opinião, de quem é a responsabilidade pelo consumo de droga? Da família que não passa orientação ou das autoridades que não coíbem a venda, a comercialização e a entrada de drogas na nossa sociedade? Você já pode votar através do nosso canal do Instagram. Eu queria pedir, eu já vou rodar a matéria-tema agora, até para a gente ilustrar melhor o assunto. E lembra, tem algumas imagens fortes, se você é uma pessoa sensível ou tem crianças, são imagens fortes que nós vamos apresentar agora. E, na sequência, já voltaria com o vereador, que ele gentilmente está comparecendo, cedeu o tempo dele, está comparecendo, mas parece que ele está no meio de uma votação, uma coisa assim. Então, vamos à nossa matéria-tema e, na sequência, já voltamos ali com a opinião do vereador. Pode rodar, por favor. Quem vive em São Paulo tem que lidar diariamente com um enorme problema: a falta de segurança. A região central se destaca pelos casos de furtos e usuários de drogas a qualquer hora do dia. Além do consumo das drogas que já são conhecidas e estão na mira das autoridades, surgiu uma nova, a K9. A K9, também conhecida como K2, K4, Spice ou ainda Space, surgiu pela primeira vez em janeiro de 2009 em produtos de incenso de ervas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Ela é uma mistura de produtos químicos industriais com moléculas sintéticas de THC pulverizados sobre qualquer erva seca, como o capim, por exemplo. A droga é projetada para se parecer com a maconha, mesmo não possuindo o aroma e a aparência da natural, e vem sendo vendida por traficantes no centro da maior cidade do país. Por ser sintética, a K9 pode ter efeitos 100 vezes mais potentes que a maconha natural. Por isso, o consumo afeta o cérebro de forma diferente e, de acordo com o Instituto Nacional de Abuso de Drogas nos Estados Unidos, os usuários podem ter efeitos no organismo como ansiedade, agitação, náuseas, vômitos, hipertensão arterial, convulsões, alucinações, pânico, incapacidade de comunicação, paranoia, além de levar o usuário a agir com violência. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, durante todo o ano de 2022, foram 73 possíveis internações relacionadas com a K9. E do início deste ano até o dia 15 de março, foram registrados 102 atendimentos do tipo. Parte significativa dos usuários tem entre 12 e 17 anos. Foi o caso de David Dias, um garoto de 12 anos que foi levado a um hospital de Diadema, onde morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória. A mãe dele, Kelly Santos, diz que a última lembrança que tem do filho é dele passando mal, ofegante dentro de casa após o garoto fumar K9. Na sua opinião, como as autoridades podem combater o aumento de usuários de K9? Vote no Instagram e dê a sua opinião. Eu vou passar agora para o vereador e as imagens mais fortes nós vamos dividir a tela agora, enquanto o vereador conversa conosco, com você, nosso telespectador, e você também já pode ir votando. Vereador, uma boa noite, muito obrigado por ter nos aceito o nosso convite, está conosco na programação. E eu queria perguntar para o senhor, em termos legais, jurídicos, né? O que as autoridades podem fazer para coibir a entrada, a comercialização? Vamos deixar um pouco de lado aquele programa de conscientização, tudo. A parte prática, aquilo que o traficante tem medo, que é a polícia, que é a pena, que é a cadeia.
né? Porque se não for isso, o traficante não vai se conscientizar. Tem que conscientizar a família, o viciado, mas o traficante nunca vai se conscientizar. Eu queria saber do senhor isso. Como a gente pode mudar, o que a gente pode fazer? Primeiramente, boa noite e muito obrigado pela oportunidade. Realmente é um tema muito triste, né? E eu sempre digo que para existir qualquer política eficiente, é necessário não só a prevenção, como bem foi dito aqui, o tratamento, obviamente, mas é fundamental a repressão ao tráfico de drogas. Infelizmente, todos os nossos países vizinhos são produtores de droga. O Brasil não tem essa característica, mas o Brasil tem uma característica ainda pior. O Brasil é um país de usuários de drogas, né? O Brasil é campeão em usuários de crack. É o número 1 no mundo, em maior quantidade de usuários de crack. Os nossos países vizinhos produzem não só a maconha como a cocaína, e a pasta base é da onde vem o crack, além da mistura com bicarbonato e tudo mais. Eu costumo dizer também que carro, celular e droga, toda semana estão lançando uma. Agora chegou essa tal de K9. Eu, sinceramente, não sabia o que era quando me falaram, depois apelidaram de piripaque do Chaves, né, porque tem uma cena que ele tem uma reação muito parecida com um usuário dessa substância. Então, a repressão, ela precisa ocorrer não só naqueles pontos como uma Cracolândia, que tem usuários e tráfico de drogas 24 horas, como nos morros, como nos bairros nobres, onde muitas vezes os traficantes estão escondidos em casas de alto padrão, mas precisa existir na nossa fronteira. A nossa fronteira terrestre é absurda, ela é muito grande, e a nossa fronteira marítima também. Então as drogas estão entrando por todos os lados. E o Brasil, infelizmente, peca nessa repressão. Quanto menos droga entrar, menos droga vai se usar, né? Por conta das nossas características de ser um país de usuário. Então eu vejo assim, que todos os governos, em especial o governo federal, precisa potencializar a repressão nas nossas fronteiras. Os aeroportos internacionais, prova disso é o aeroporto de Viracopos, aqui em Campinas, como também o aeroporto de Guarulhos, onde o tráfico vira e mexe está entrando. E leis um pouco mais rigorosas, principalmente para esses servidores que muitas vezes se vendem para o tráfico de drogas. Agentes federais, policiais federais, até o próprio judiciário, né, que acaba amenizando toda essa situação. Acredito aqui que todos já tenham escutado. Nossa, apreenderam 1 quilo, mas entrou 10, né? Então é isso que precisa acabar. Isso só pode acabar com leis severas, né? E também com uma potencialização das nossas polícias nas fronteiras, que é por onde a droga vem entrando, a droga vem passando. Ok, vereador, muito obrigado. Se o senhor puder continuar com a gente mais um tempinho, eu queria ouvir a opinião dos outros convidados, retornamos aí com o senhor. Eu queria já passar, e antes de passar a nossa convidada, a Miriam, a doutora Miriam, a psicóloga, lembrar você já pode votar através do Instagram. Na sua opinião, de quem é a responsabilidade pelo consumo de droga? Das famílias que não orientam, não passam a devida orientação, ou das autoridades que não coíbem a entrada e a comercialização das drogas na nossa sociedade? Doutora Miriam, uma boa noite, muito obrigado pela participação da senhora, por ter atendido o nosso convite, e queria passar agora para a senhora também no aspecto, lógico, da sua área, onde a senhora é expert. E já envolvendo um pouco também a pergunta que está no nosso Instagram, na caixinha lá, né? O que leva uma pessoa a consumir esse tipo de droga? Porque, via de regra, ela sabe que aquilo vai acabar com a vida dela. O que leva a pessoa a procurar esse tipo de droga? Boa noite, doutora. Boa noite, doutor. Eu estou muito feliz de estar aqui.
essa porta aberta para nós falarmos sobre o consumo da droga. Ninguém nasceu usando droga, nenhuma mãe colocou na mamadeira para uso do bebê. E eu quero já me antecipar mandando um abraço para todas as clínicas legalizadas que cuidam da recuperação e reinserção do usuário em recuperação na sociedade. Um grande abraço a líderes como Luiz Rael de Lima, do Projeto CREI, gente que trata e se preocupa com esse público. Na verdade, doutor Denis, as pessoas entram nesse mundo da droga, não tem um motivo só apenas, porque isso mobiliza, né, o biointegral, a vida da pessoa, o emocional da pessoa, o biointegral sistêmico, né? Por exemplo, se o indivíduo é criado numa família desestruturada, uma família onde ele não tem nenhuma ocupação, porque o lugar onde a pessoa vive também interfere. Mas eu quero já me antecipar dizendo que a droga ela tem uma porta, e a porta dela é o emocional. Se o usuário da droga ele não foi cuidado, ele não foi tratado, ele não foi observado, orientado e sofreu problemas na sua infância, possivelmente, quando alguém oferecer para ele, ele já está com um emocional mobilizado, sensibilizado, já há uma porta aberta para a entrada de um anestésico, que é temporário, daqui a pouco acaba o efeito e passa e ele quer novamente, é aí que se instala o vício. Também a família que não orienta, a família que não se opõe, que nós chamamos de os codependentes, que muitos deles até possibilitam, facilitam, largando seus filhos sozinhos, sem condições até mesmo de pagar alguém para cuidar, e aí a criança se depara, entra em contato com a droga, faz uma amizade, vício instalado. Ok, doutora, obrigado pela sua participação inicial no programa. E eu queria, antes de passar a cabo a Andresa, que vai nos explicar, apresentar os programas adotados aí para a recuperação por parte da Polícia Militar, importantíssimo isso na nossa sociedade, como toda atividade da Polícia Militar, né, uma organização que nos enche de orgulho. Mas eu queria antes passar a Rivânia. Rivânia, vamos à primeira parcial da nossa pesquisa e também algumas opiniões dos nossos internautas. Por favor, Rivânia. Vamos lá, doutor Denis. A pergunta da nossa enquete hoje é: consumo de drogas, de quem é a responsabilidade? 45% das pessoas que já votaram afirmam que a responsabilidade é dos pais. Já 55% afirmam aí que a responsabilidade é das autoridades. Doutor Denis, está equilibrado ainda. Eu acho que a gente tem grandes chances de mudar isso até o final do programa. Eu acho que muita coisa ainda vai ser dito aqui e pode alterar a nossa enquete. Então, você que não votou, corre lá no nosso Instagram e vote. Queremos saber a sua opinião. Doutor Denis, alguns comentários do nosso canal do YouTube. Clair Navarro diz: não tenho dúvidas, a responsabilidade maior é do Estado, que não orienta a população dos reais perigos que essas drogas causam. Em segundo lugar, da família, que não acompanha a vida de seus filhos. Temos comentários também já no Instagram, pessoas que entraram ali na nossa página, no nosso perfil do Instagram e deixaram comentários, deixaram a opinião. A Rose Sena diz: é fácil os professores glamourizarem a maconha, vender nas esquinas sem a menor fiscalização e depois colocarem a culpa nos pais. O Alexandre Mendonça Leite diz: a culpa primeiramente é das nossas leis frouxas, que transformam criminosos em vítimas da sociedade, da nossa justiça em todos os níveis e dos governantes federais, estaduais e municipais que não coíbem o tráfico de forma firme. Queremos reforçar aqui o nosso convite para você que ainda não votou na enquete, que não deixou o seu comentário, entrar aí nas nossas redes e deixar. Daqui a pouquinho eu volto, doutor Denis, com mais comentários. Muito obrigado, Rivânia. Agora, passando a nossa convidada, a cabo Andressa, por favor, eu queria que a senhora explanasse um pouquinho a atuação nessa área até de conscientização aí da Polícia Militar. Boa noite, muito obrigado, é um prazer recebê-la.
Boa noite, doutor Denis, é um prazer estar aqui, né? Agradecer aí ao meu comandante, né, que solicitou e deixou essa participação aqui. Então, o programa ProERD, né, o Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência, ele foi criado aí, doutor, em Los Angeles, Estados Unidos, em 1983, né? E trouxeram para o Brasil, né, dentro da nossa realidade. Então, este programa, ele é pautado em cima do modelo de tomada de decisões. Então, onde a criança, ela é a protagonista. Então, nós falamos que numa narrativa da criança para a criança pela criança. O que é isso? Então, durante as nossas aulas, né, vocês podem ver aí, acompanhar aí, nós temos um banner que nós trabalhamos em cima disso. A criança, ela vai se deparar com uma situação, né, uma situação cotidiana da vida dela, da idade dela. E aí, dentro disso, primeira coisa que ela tem que fazer, ela precisa definir qual é o problema, o desafio ou a oportunidade. Aí ela detectou. Numa segunda, ela vai o quê? Analisar. Analisar o quê? Ela vai pensar nas diferentes opções que ela tem. Então, ela vai pensar nas opções que ela tem, tanto positivas como negativas, os prós e contras. Feito isso, ela vai atuar, que ela vai partir para o atue. É onde ela vai fazer uma escolha, usando o quê? Usando aquelas informações que ela foi pensando, foi analisando e, por fim, ela vai avaliar. Eu fiz uma boa escolha? Ah, eu fiz. Por quê? Eu sei que eu fiz. Ela justifica, ela vai começar a entender, ai, poxa vida, eu fiz sim. Por quê? Eu tomaria essa decisão novamente? Tomaria essa decisão. Então, pautado dentro do modelo de tomada de decisão, as crianças, elas vão o quê? Aprender a tomar decisões seguras e responsáveis, né, doutora? A gente sabe que a responsabilidade vai ser dela diante de uma tomada de decisão. Então, elas precisam entender que é tudo na vida. Tudo, às vezes, nós temos que tomar uma decisão. Desde escolher uma roupa no guarda-roupa, até as amizades, né, que elas têm nas escolas. E sobre o quê? Dizer não ou dizer sim às drogas, né? Eu acho importantíssimo isso, esse processo de conscientização. Realmente, a sociedade precisa disso, porque o traficante, ele não tem escrúpulo nenhum. Ele vai tentar de todas as maneiras levar a droga até a sua casa, até a sua família, até seus filhos. E o nosso papel como sociedade também é conscientizar, alertar, prevenir, também passar todas as consequências, né, que esse uso de droga pode trazer na vida da pessoa. Daqui a pouquinho nós vamos colocar algumas outras imagens, mas especificamente essa droga, essa K9, os efeitos dela são devastadores. Na internet você encontra imagens mais fortes ainda, mas a pessoa, quando consome isso, a sensação parece que a pessoa vira uma estátua. Ela fica totalmente inerte, parada, ela sai totalmente de rotação, ela é como se uma estátua. Não existe ali nenhum raciocínio, discernimento, nada, e às vezes dura minutos ou até mais. E os efeitos colaterais são terríveis, terríveis. E o perigo dessa droga, que tem se alertado muito aqui nos Estados Unidos, que ela é uma droga relativamente barata, e ela então é de fácil acesso às camadas mais simples da sociedade. Então acaba atingindo um número de pessoas muito grande. Daqui a pouquinho a gente vai pôr mais imagens aí também para você poder ter noção do que essa droga faz e as consequências na vida de quem consome e na família. Eu queria voltar agora com o nosso vereador Nelson, também colocar ele sobre isso. Eles dizem que a droga, quanto mais barata, mais difícil é o combate, né? Porque ela prolifera de uma forma mais rápida, mais avassaladora. Mas será que também não existe aí uma acomodação
falar, isso daí também quem consome são aquelas pessoas lá que já estão sem teto, na rua, ninguém se importa com eles e as autoridades acabam fazendo vista grossa para isso, vereador? Primeiro que a droga barata, na verdade, ela é a mais cara. Por quê? Porque o efeito dela é mais rápido. Então você pega, por exemplo, uma droga como o crack, que é considerada uma droga barata. Ela é uma droga fumada como a K9. Então, pulmão, coração, sangue e chega no sistema nervoso central. Todo esse trajeto leva em torno de 15 segundos. O efeito dura em torno de 10 a 15 minutos. A sensação de bem-estar, o aumento da ansiedade, a sensação e tudo mais, emoção. Porém, terminou o efeito, volta a vontade de usar novamente. Então você precisa, vamos colocar uma pedra de crack que tem um preço aí que varia de 5, 10, 15 reais, depende do tamanho da pedra. A pessoa vai precisar de 15 em 15 minutos ter 10, 15 reais no bolso. Então isso acaba potencializando o aumento da violência sexual, violência doméstica, violência verbal, violência física, aumenta os atos de criminalidade, tudo para poder utilizar da droga. Então, assim, por mais que sejam drogas baratas, elas se tornam caras para aquelas pessoas em situação de rua. E por isso, desses pequenos furtos, assaltos, roubos, que ocorrem normalmente nas regiões centrais. Eu queria colocar também um outro assunto para a nossa convidada, para a doutora Miriam, e também para o nosso telespectador e deixando opinião. Quando a gente fala em combate à droga, às vezes o pessoal gosta muito daquela alternativa, mas isso daí é enxugar gelo, isso daí é uma tendência mundial, isso daí é muito difícil de se reprimir, etc. E a gente às vezes lembra, né? Por que nos países onde tem a pena de morte sumária para quem entra com droga ou trafica ou produz a droga nesses países, por que lá o consumo é menor? Porque é lógico, o traficante ele vai ver duas coisas: aonde tem mais dinheiro e onde tem uma legislação mais frouxa, caso ele seja apanhado. Então ele vai raciocinar: aqui eu vou poder correr o risco porque é muito dinheiro, apesar deles, como aqui nos Estados Unidos, o traficante avalia. Olha, ali a legislação é dura, mas é muito dinheiro envolvido, então eu vou correr o risco. Tanto é que o preço aqui é, às vezes, 3, 4, 5 vezes mais caro do que na Europa, no Brasil. Ou ele vai avaliar o seguinte: olha, ali apesar de não ter muito dinheiro envolvido, o poder aquisitivo menor, a legislação é falha, a autoridade é corrupta, então eu vou fazer lá mesmo porque vai acabar não dando em nada. Eu queria passar até essa ponderação para a doutora Miriam falar, no aspecto psicológico, isso funciona? Será que eles raciocinam dessa forma mesmo, doutora? Eu acho que o modelo da repressão está muito fragilizado aqui no país, né? No Brasil. E deve haver, sim, eu acho que nós teríamos que tomar rédeas mais competentes que validassem o tratamento do dependente químico. Na verdade, o dependente químico chega em um nível que ele perdeu o controle da vida dele. E alguém precisa tomar a direção da vida do usuário. E começa pelas autoridades. Nós não temos a mínima condição, ou pouquíssimas. Na verdade, quem tem condições financeiras pode reprimir o uso da droga na vida do filho pagando uma clínica boa. Existem clínicas boas para tratar o dependente químico. Mas a família tem que ter condição. Porque para tratar um usuário, um dependente químico, num nível mais avançado, é necessário toda uma equipe multidisciplinar para orientar, para tratar, para o combate, para desintoxicar. E eu sou super a favor da internação
tanto voluntária, quando o dependente químico, o doutor Denis, chega e diz assim, olha, eu quero e preciso parar com isso e preciso da ajuda da família. Eu quero considerar aqui que dos principais fatores da não recuperação dos filhos são as famílias, por causa da codependência. Eu não vou tomar uma atitude de repressão, porque, coitado, meu filho falou que quando ele quiser, ele para. Ele não vai parar. Nós não temos apoio do Estado, das autoridades. Eu quero até agradecer a Deus pela vida do vereador, né, que está aí tentando com leis. Eu fiquei sabendo que ele vai estar passando, talvez, fazendo algumas leis para reprimir o uso da droga. Não sei se é enxugar gelo, mas se nós pudermos salvar alguns com o nosso trabalho, vamos salvar. É bem fato e é bem verdade que a droga nunca vai acabar. E o papel do traficante é traficar. E o papel da sociedade tem que ser de libertar, tem que ser de reprimir, tem que ser de orientar os filhos, as famílias, tanto em escolas quanto na própria casa. Mas parece que a questão da droga é um tabu. Os pais... Você pergunta, eu como psicóloga clínica dessa área, quando a mãe me liga, eu pergunto, qual é a droga que seu filho usa? Ai, não sei, eu acho que é a maconha. Não sabe nem a droga, o entorpecente, que o filho que mora, que vive ali, que chega totalmente diferente de como saiu, a família não sabe qual é. Então, parece que há um tabu das famílias em tratar esse tema, em abordar em escolas, mas nós estamos aí para ajudar, nós podemos ajudar você. Eu fiquei super feliz de estar aqui, tratar um tema tão importante como esse. Acho que a sociedade precisa, sim, de conhecimento, se inteirar. E eu quero deixar um recado aqui, doutor Denis. O problema da droga não é um problema só do doutor Denis, porque é o apresentador do programa, não é da sociedade. A questão envolve a sociedade, o governo, líderes e pessoas que têm que se manifestar no processo da repressão. Eu concordo plenamente com a senhora e eu queria pedir ao nosso telespectador também, continue votando aí, na sua opinião, de quem é a culpa? Da família por falta de orientação ou das autoridades que não coíbem, que não conseguem combater de forma eficaz a produção e o consumo, a venda das drogas? Nós vamos agora para a matéria-tema e, na sequência, eu queria voltar com a Cabo Andresa para falar sobre resultados também desse programa que a Polícia Militar tem desenvolvido visando a conscientização. Pode rodar, por favor. Nós fomos às ruas de São Paulo para saber de quem as pessoas acham que é a responsabilidade do consumo de drogas. Na sua opinião, o consumo de drogas é uma responsabilidade dos pais ou das autoridades? Eu acho que os dois têm a responsabilidade de evitar esse problema. Porque a função do Estado é coibir a entrada de drogas. A função dos pais é gerenciar o que tem em torno dele, a família, os filhos. Na sua opinião, o consumo de drogas, de quem que é a responsabilidade? Dos pais ou das autoridades? Da sociedade e das autoridades, ou seja, os pais são responsáveis, sem dúvida. Porque eu acho que a educação primária é feita em casa e depois o Estado que tenta mantê-la de forma que seja adequada a toda a sociedade, ao convívio, né? De todos, incluindo a sociedade, a família, a escola, de todos. Eu acho que são de ambos, porque os pais precisam educar, né, e falar e preparar, só que as autoridades, elas têm que ter políticas públicas. Das autoridades, porque as autoridades não vai atrás de quem fornece a droga para as pessoas. Caso eu diria como se fosse os próprios pais, por quê? Se a gente estiver pensando nas crianças em si mais, adolescentes, sim, os pais. Mas se for pessoas mais velhas, eu diria as autoridades. E na sua opinião, a responsabilidade é dos pais ou das autoridades?
Daqui a pouquinho a Rivânia já vai dar a segunda parcial da nossa pesquisa e opinião também de mais alguns internautas que acompanham a nossa programação. Você viu que tem imagens já fortes aí, daqui a pouco nós vamos divulgar mais imagens. É como falam, né? Infelizmente parece assim aquela coisa de cinema, né? Invasão, a cidade dos zumbis, a pessoa totalmente desfigurada, é uma coisa inacreditável. Mas, Rivânia, vamos à nossa segunda parcial, algumas opiniões dos internautas e também, na sequência, com a Cabo Andresa. Por favor. Vamos sim, doutor Denis. A segunda parcial para a nossa pergunta de hoje é: consumo de drogas, de quem é a responsabilidade? Nós tivemos aí uma mudança considerável, doutor Denis. 60% agora das pessoas que votaram afirmam que a responsabilidade é dos pais, a responsabilidade está dentro de casa. 40% colocou essa responsabilidade aí sob as autoridades, doutor Denis. Reforço mais uma vez, se você ainda não votou, corre lá e vota, que nós queremos saber, ainda dá tempo. E temos comentários, sim, 2 comentários muito distintos aqui. O Amorim Fatec diz: a culpa é dos pais que deixam de conviver com os filhos. Ele é muito objetivo na opinião dele. O Diego Garcia diz: a culpa é das pessoas por votarem em políticos ligados a partidos de esquerda, que tem como uma de suas diretrizes a liberação das drogas. A gente percebe aí que as opiniões são muito diferentes nas ruas, aqui no nosso Instagram, no YouTube, e nós queremos que você que está em casa vote, doutor Denis. Queremos muito contar com a participação do nosso público. E eu queria ouvir a sua opinião, Rivânia. Antes de passar para o nosso convidado, a sua opinião, a culpa de quem que é? Doutor Denis, eu acho que é uma somatória, na verdade. Eu acho que seria irresponsável da minha parte jogar a culpa inteiramente nos pais, como também inteiramente nas autoridades. Eu acho que o drama que a gente vive hoje, porque o que a gente vive na sociedade é um drama, é algo terrível, que realmente a gente olha e dá desespero por não saber nem por onde ir, por onde começar. Eu acho que essa é a sensação da maioria das pessoas. Eu acho sim que existe uma grande parcela de culpa dos pais, na falta de atenção, né? Hoje em dia a vida da gente é tão corrida, a gente vive com pressa 24 horas por dia e as pessoas estão rompendo elos que são fundamentais na educação dos filhos, né? Parar para ouvir, parar para dar atenção, prestar atenção, observar. É lembrar que o filho, o maior exemplo não é ouvir, mas é ver. O filho vê o que acontece dentro de casa, o filho ouve. E se a gente parar para pensar, o consumo de drogas começa, na maioria das vezes, dentro de casa, com um copo de cerveja. É só um copo de cerveja, né? Mas ele pode ser o primeiro passo aí para muita coisa ruim pela frente. E acredito também, doutor Denis, que a falta de punição é um grande problema. Eu acho que se a gente tivesse uma punição maior aí, a gente iria inibir os criminosos e a coisa poderia ser diferente. Então, eu acho que é uma somatória de coisas. E cada caso é um caso. Eu costumo dizer que todos nós carregamos monstros, todos nós temos feridas e as pessoas buscam fugas, né? Cada um busca a sua fuga e o grande problema da droga é que ela, além do estrago psicológico, né, da dependência psicológica, tem o fator químico, né, que conta muito, né? Entrou ali, já era, está na corrente sanguínea, tem os efeitos cerebrais e é muito complicado, doutor Denis. É uma somatória de coisas. Eu acho que a gente precisaria de uma mudança aí muito grande para começar a contar uma nova história, doutor Denis. Infelizmente a gente vê pais levando os filhos em marcha para a liberação de drogas, né? E aí é o reflexo, é aquela história, né? A gente acaba colhendo aquilo que plantou. Mas queria passar agora a nossa convidada, a Cabo Andresa, para falar mais um pouquinho desses projetos da Polícia Militar. Por favor. Então, ouvindo até a Ivânia falando, a doutora aqui, né? Qual é a responsabilidade, pais, autoridades? Nós, como policiais militares, né, o programa ProERD, ele tem uma tríade: escola, polícia e família. A base de tudo é a família. Por que nós falamos disso, né? Porque, às vezes, uma criança que chega na escola, nós vemos uma problemática, e aí quando nós vamos verificar, os professores vão fazer o histórico, vão ver que o problema, às vezes, está dentro da família. Algo legal que a Ivânia falou, às vezes nós temos como pais
parcelas de culpa. Por que nós falamos isso? E eu achei interessante. Às vezes nós fazemos uma festa de criança, né? Vamos comemorar 1 ano de aniversário da criança. O que a gente leva? Bebida alcoólica. Então, às vezes, nós falamos assim para os nossos filhos, olha, não faz o que eu faço, faz o que eu falo. Mas nós, como pais, nós somos o quê? Espelhos para os nossos filhos, né? E aí o programa ProERD, ele entra nessa base para quê? Para falar um pouco sobre a prevenção. Porque se nós formos a fundo ver isso, nós prevenimos, né? Nós temos que prevenir isso. E algo interessante que este ano nós comemoramos 30 anos do ProERD, né? E nós já formamos mais de 11 milhões de crianças. E dentro desse programa, né, nós temos 353 instrutores e 388 municípios. Então, assim, essa parte da prevenção, a Polícia Militar está fazendo. Mas nós temos também que enxergar que precisamos muito do apoio dos pais. Às vezes, né, nós dentro da sala de aula, nós temos uma atividade que ela é muito importante, que é a caixinha de perguntas ProERD. E as crianças, elas podem ali fazer perguntas para nós, policiais. As perguntas, né, que ganham um destaque aí é: quantas pessoas você já matou, policial? Mas também nós temos, sabe o quê? Policial, alguém que eu conheço, ele fuma. O que eu faço para ajudar essa pessoa a parar de fumar? Policial Andresa, alguém que eu conheço mexe nas minhas partes íntimas. O que eu posso fazer? Então, é algo muito, assim, preocupante, principalmente nós vimos vindo dessa pandemia, né? Que as crianças ficaram em casa. Então, esse número de incidentes como abusos, violência, aumentou muito. E aí a gente pergunta o seguinte: o que o programa ProERD tem e faz para ajudar essas crianças? Nós trabalhamos muito em que eles entendam que eles precisam fazer escolhas seguras e responsáveis. Além disso, o que eles precisam fazer também, doutor? Eles precisam exercitar o autocontrole. O que é exercitar esse autocontrole? Nas tomadas de decisões. Às vezes, numa situação de tensão, numa situação de pressão, né? Eles precisam entender quais vão ser as consequências, né? E eles precisam também identificar o quê? Os riscos. Como eles identificam? A gente sempre trabalha em situações cotidianas da vida deles, né? Que isso é importante também. E aí eles precisam entender que eles precisam saber se comunicar, porque às vezes não sabem se comunicar. E algo muito interessante, sabe, que a gente percebe, é que eles não sabem abraçar. Às vezes na formatura, né, no final das aulas do ProERD, que são 10 semanas que nós ficamos com os alunos, no final nós fazemos uma formatura onde os pais vêm, né, participam, eles recebem um certificado que acho que foi mostrado aí também, né? E aí, o que acontece? Nós percebemos que eles não sabem, às vezes, na hora de abraçar o professor, eles não sabem abraçar, e abraçar é comunicação, né? Então, assim, como falar? Então, a gente trabalha muito a parte de ser confiante e seguro nas suas escolhas, né? Como eu chego? Se alguém chegar para você, olha, eu estava pensando aqui, eu achei um maço de cigarro dentro da bolsa dos meus pais. O que você acha depois da aula, nós irmos lá no parque fumar? Como que eles vão fazer para responder? Então, dentro da sala de aula, a gente treina isso, né? Para que eles tenham essa postura. Às vezes, alguns são inseguros, né, na sua postura, tal. A gente fala, ó, o que é ser seguro e confiante? É falar de maneira clara, é ter boa postura, é olhar no olho. Isso é importante, porque isso faz com que aquela pessoa que estiver oferecendo vai falar, opa, esse daí é confiante, esse daí é seguro. Então, dentro dessa linha, desses pensamentos, a gente trabalha com essas crianças para que elas sejam seguras, para que se algo que não é legal, que pareça perigoso, que não seja direito para elas, elas têm totalmente a liberdade e o direito de dizer não.
Bom, eu queria já expressar aqui os meus agradecimentos à Polícia Militar, à senhora, a todas as pessoas que idealizaram e viabilizaram esse projeto, que é de alta relevância para a sociedade, para as famílias, para as crianças. Os meus parabéns aí a todos que participaram e participam, né, direto ou indiretamente desse projeto. E eu queria pedir a você, daqui a pouquinho nós vamos encerrar a nossa pesquisa. Daqui a pouquinho, você pode votar ainda. Na sua opinião, quem é o culpado pelo consumo de drogas? Os pais, por falta de orientação, ou as autoridades que não conseguem coibir e penalizar quem trafica, quem produz a droga? E eu queria lembrar também, você pode acompanhar a programação, tanto ao vivo quanto aos programas já gravados, através do nosso canal no YouTube. Está aí na sua tela, Programa Na Sua Opinião. Isso você acompanha ao vivo e também tem acesso a todos os programas. De repente, um tema que interessou mais, ou que uma outra pessoa comentou com você, você gostaria de assistir ou assistir novamente, basta você acessar o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá, deixe seu like, você vai receber todas as notificações, as novidades sobre o programa. Programa Na Sua Opinião é o nosso canal no YouTube. Então, eu queria pedir agora, Rivânia, o resultado final da nossa pesquisa e também a participação de mais alguns dos internautas. Por favor. Vamos lá, tivemos uma pequena alteração na nossa enquete. O consumo de drogas, de quem é a responsabilidade? 58% das pessoas agora disseram que é dos pais. E aí houve uma pequena mudança, como eu disse, 42% seguem afirmando que a responsabilidade é das autoridades. Doutor Denis, eu tenho 2 comentários bem interessantes aqui. O Maciel Evangelista diz: sou psicanalista, trabalho em uma comunidade terapêutica, fui um dependente químico e posso dizer que a grande maioria é pelo fato de dependência emocional que sofreu com seu passado. Então, é o que nós dissemos aí, é uma somatória de coisas e conta muito, né? A Miriam comentou com a gente aqui no decorrer do programa, o passado tem uma influência muito grande na formação da pessoa amanhã. A Ana Helena diz: quando eu estava no 5º ano do ensino fundamental, foi a primeira vez que conheci o programa ProErd. Sempre gostei das aulas e é muito triste ver alguém que você conhece nas drogas. Hoje, muitos colegas de classe que eu tive durante a vida estão nesse mundo das drogas, tanto vendendo quanto usando. E realmente, se eu pudesse ter uma conversa com eles sobre isso, eu teria sobre as drogas. Ela acompanha, é muito legal esse comentário também. Nós temos aí 2 comentários interessantes, alguém que tem uma experiência, né? Alguém que viveu nesse mundo terrível e alguém que acompanhou esse trabalho tão bonito desenvolvido pela Polícia Militar aí há 30 anos. Eu achei muito interessante nós mencionarmos isso, doutor Denis. E é o que a gente sempre fala, né? O filho, ele não escuta conselho, ele vê exemplo, né? Ele vê a realidade. Não adianta você, aquela história, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu uma vez, uma figura muito famosa na televisão, que eu trabalhei uma época, ele reclamava que o filho era viciado em crack, e que um dia ele perdeu a paciência com o filho chegou sob efeito da droga, e ele começou a discutir, e como ele estava embriagado, a discussão ganhou uma proporção maior e, infelizmente, teve um desdobramento lá que não foi muito bacana. Mas foi o que eu comentei com ele, eu falei, poxa, você estava dando uma bronca no teu filho por causa do crack, e você estava também de estado mental totalmente alterado em função da bebida. E depois ele pensou e falou, é verdade, eu não tinha raciocinado sobre isso. Mas, quer dizer, eram 2 drogas diferentes causando o mesmo efeito. É lógico, um é mais devastador que a outra, sim. Vai matar mais rápido do que a outra, sim. Mas são 2 drogas que estavam fazendo o efeito alucinógeno e devastador no pai e no filho. E qual o exemplo que ele poderia passar para o filho, dando uma bronca no filho totalmente embriagado, como ele mesmo falou que estava naquela ocasião. Mas eu queria, nosso tempo já está acabando agora, eu queria agradecer a você que votou, que participou, e queria passar aos nossos convidados, começando com o vereador, para as considerações finais, e na sequência com a doutora Miriam e com a Cabo, para o encerramento do nosso programa. Mais uma vez agradecendo. Muito obrigado, vereador, foi um prazer recebê-lo aqui.
Eu que agradeço, quero também aqui aproveitar para cumprimentar toda a nossa Polícia Militar, que desenvolve um excelente trabalho. Eu conheço de perto o PROED, esse programa de prevenção. Por incrível que pareça, eu acho que é o único programa de prevenção que existe através da nossa polícia e que atende as nossas crianças. Eu costumo trabalhar com um público a partir dos 14 anos e a maioria já passou pelo PROED. Isso é muito importante porque é um trabalho de prevenção e vem até amenizar uma situação que pode ser simplesmente muito triste para toda a família. Eu percebi que vocês comentaram aqui sobre a responsabilidade de ser das autoridades ou das famílias, e eu coloco que a responsabilidade, além das famílias e além das autoridades, é também do próprio usuário de droga, porque todo mundo já ouviu falar, no mínimo, que droga, se fosse bom, não teria esse nome. Eu acho que essa prevenção mais que tem, né? E todo mundo está cansado de ouvir isso. E sua distância para a garrafa é praticamente essa aqui, né? A garrafa não abre sozinha, sua distância para o baseado é essa aqui. É você que compra, chava, torce e fuma. Então você tem que ser responsável também. É que, infelizmente, as pessoas não tomam conhecimento da diferença do usuário para o dependente. O usuário é aquela pessoa que tem discernimento, sabe que está fazendo ilícito, sabe que está financiando o tráfico de drogas, está comprando droga, está indo na biqueira, sabe que aquilo é prejudicial à saúde, mas nesse caminho a dependência se instala. E como a doutora mencionou, e foi muito bem, muito feliz na fala, a dependência é uma doença. Essa pessoa perde o discernimento. Algumas pessoas desenvolvem a dependência, outras não. Então, quando você sai dessa linha de usuário de drogas, de financiador do crime organizado, e passa para a dependência, aqui se torna um problema de saúde pública. Um problema que o governo, as autoridades precisam intervir e, de repente, se não for necessário a internação voluntária, que aplique a internação compulsória através de uma medida judicial, tire essa pessoa de circulação, ofereça um tratamento adequado, e aí que as nossas autoridades trabalham, porque elas não acreditam na internação compulsória, elas acreditam na redução de danos. E nenhuma política consegue ter sucesso se ela trabalhar sozinho. Então nós temos que prender o traficante, a repressão, que é um problema aí da polícia, tratar quem é doente e penas severas para usuários financiadores do crime organizado. Nós moramos num país onde a droga mais apreendida é uma droga legalizada, que é a prova que legalizar vai potencializar o consumo da substância. Parece que nós temos um probleminha com rapidinho para finalizar. Os traficantes estão deixando de traficar e estão partindo para o contrabando, porque a pena é menor. Então, de fato, se nós não melhorarmos as nossas leis, nós vamos ter dificuldade para salvar os nossos filhos, porque o tráfico de drogas oferece tudo aquilo que o pai e a mãe não podem dar. Foi um prazer receber o senhor aqui, uma boa noite. Queria passar, Rivânia, por favor, as suas considerações dos nossos convidados, só que eu pediria um pouquinho de agilidade, que já estouramos o horário aqui. Eu quero agradecer, doutor Denis, mais uma vez a honra de estar aqui. Doutora Miriam, muito obrigada por sua participação. Obrigada a você. Eu queria deixar só um recadinho para os pais, dizendo que você, pai e mãe, pode até não ser o culpado pelo seu filho ter entrado no mundo da dependência química, mas é o responsável por ele permanecer no vício. Forte isso. Cabo, muito obrigada, Cabo Andresa, por ter compartilhado aí tanta experiência com a gente nessa noite. Imagina, obrigada a vocês, você telespectador, e você, criança, adolescente que está aí. Escutem, né?
todas as lições, o que é ensinado pelo seu policial ProERD, porque ele tem muito a ensinar e você tem muito a aprender. E nós aprendemos também com vocês, tá? Que Deus abençoe vocês e sejam felizes. Que é o mais importante, não terceirizar a responsabilidade e buscar aí o melhor caminho. Doutor Denis, muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui aprendendo e compartilhando tanto, doutor Denis. Queria agradecer a todos os convidados, a você, Rivane, mais uma vez um prazer aqui poder realizar o programa com você. E queria lembrá-lo que você pode assistir tanto ao vivo quanto qualquer programa já veiculado através do nosso canal no YouTube. Programa Na Sua Opinião. E na próxima quarta-feira, às 10 da noite, querendo Deus, estaremos aqui novamente com mais um programa Na Sua Opinião. Uma boa noite.